de tudo. Eis-me aqui na tua presença. Eu abro meu coração, a minha mente, a minha voz, e coloco nas tuas mãos, ó Pai amado. E aonde o Senhor quiser falar, o Senhor fale, Pai amado, Deus querido. Porque só o Senhor é santo, só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. E eis que estou aqui, ó Pai amado, para trazer uma palavra, ó Pai amado, através de Ti, ó Pai amado. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que comece a entrar em minha vida aqui agora, Espírito Santo. Entre na vida de todos aqui agora, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Comece a sondar esse coração, Espírito Santo. Comece a trazer a cura, a libertação. Porque tu podes, só tu podes fazer todas as coisas. Espírito Santo de Deus, que sonda todos os corações, comece a sondar a cada coração desta noite, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que da minha boca saia palavras que o Senhor quer falar nesta noite conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego esse culto nas tuas mãos, ó Pai. Que seja feita a tua vontade, não a minha, meu Deus. E em nome de Jesus, eu já recebo a vitória por Cristo Jesus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, Apocalipse 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso, Deus querido. Quem nesta noite quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga eu quero. Eu quero. Então Jesus vai falar com você nessa noite, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena que escreva o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Cristo Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi dentro de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E o que virem, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí de pé, como morto. E ele depois sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto
são e as que depois destas vão te acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 escartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 escartiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Pode se sentar e bater as palmas de Jesus que ele merece. Glória a Deus. Então a palavra de Deus fala através de João. João fala que ele foi arrebatado no dia do Senhor. E no dia do Senhor ele ouviu uma voz como de trombeta que dizia: escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia fala que quando João olhou para trás, a Bíblia fala, quando João olhou para trás para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. O que significa os 7 castiçais de ouro? Significa a igreja. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, que estava no meio da igreja da Ásia. Assim como o mesmo Espírito que João viu no meio da igreja está aqui nesta noite, sondando todos os corações, porque Ele conhece e sabe das nossas obras, e sabe também de onde Ele quer que muda. Então João falou, então João disse, e quando ele viu esse homem que significava o Filho do Homem, em uma vestidura, com um vestido até os pés, e na sua cintura um cinturão de ouro, e a Bíblia fala que seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Aleluia. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Glória a Deus. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente. Que é como quando nós colocamos, quero fazer uma comparação. A prepara dos pés do Senhor era como um latão reluzente. Era como a gente coloca um espelho de frente para uma lâmpada, e aquele reflexo vem em nossos olhos muito forte. Agora imagine os pés do Senhor. Imagina João vendo. Aleluia. Imagina João vendo os pés do Senhor refletir sobre a tua face. Mas a Bíblia fala que quando João olhou para ele não conseguiu ficar de pé. Ele se prostrou diante dos teus pés como morto. Porque ninguém é digno de ficar diante de Jesus de pé. Então a Bíblia fala que João desceu e prostrou-se como morto. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus querido. E a Bíblia fala que ele tinha na sua destra. Destra significa a mão direita, 7 estrelas, que significava os anjos da igreja. E no meio, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a força se resplandece. O rosto de Jesus era como se fosse o sol, que iluminava toda a terra, ilumina todo o coração, ilumina toda a angústia, ilumina todo o sofrimento, ilumina aonde há trevas, a glória dele ilumina tudo. Aleluia. E é esse Deus que conhece a minha vida, que conhece a tua vida, que sonda meu coração, que sonda o teu coração. Aleluia. Que quer trazer a luz dele na tua vida nessa noite. Esse Deus poderoso que ninguém consegue ficar de pé diante da tua face, que quer que você prote sobre ele, que quer que você volte ao primeiro amor.
Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia fala que quando João caiu aos seus pés, Jesus veio com a sua mão direita, que significava destra. Jesus veio com a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. A chave do inferno e da morte está nas tuas mãos. Ele define para onde a minha alma e a sua irá. Ele coloca sobre mim e sobre você a palavra dele, que nos levará ao caminho dele. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Jesus falou com João: e que vivo e fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse para você nessa noite e para mim: Ele está vivo. Ele está vivo. Ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Ainda há esperança aqui na terra. Antes que Ele venha, a trombeta toque, ainda há esperança. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Jesus começou a revelar o segredo das 7 estrelas para João, que significava, as 7 estrelas significa os anjos de Deus, os 7 anjos de Deus da Ásia, os 7 anjos que estavam nas igrejas da Ásia, e os 7 castiçais significa as 7 igrejas da Ásia, ao qual Jesus revelou a João para escrever e ir até as 7 igrejas. E a primeira igreja que João vê e escreve é a igreja de Efésio, que diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Efésio, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais: eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. A Bíblia fala para a igreja de Efésio que Jesus colocaria na prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas não são, aquele que diria ser apóstolos, mas se encontravam mentirosos. E a Bíblia fala no capítulo 2, versículo 3: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não cansastes. Jesus falou com a igreja de Efésio que eles iam sofrer, mas Jesus falou que ele: tens paciência, trabalhes pelo meu nome, e não se cansastes. E hoje Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Aleluia. Não se canse de clamar o nome de Jesus. Não se canse de fazer as obras de Jesus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus querido. E a Bíblia fala no capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixastes a primeira caridade, que significa o primeiro amor. Aquela igreja deixou o primeiro amor para fazer a tua vontade, mas Jesus falou com eles: é tempo para que se arrependes e volte às primeiras obras. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: é noite de voltar ao primeiro amor, é noite de voltar
ao amor de Jesus. É noite de nós voltarmos às primeiras obras que Jesus nos deixou. Aleluia. Jesus diz para nós: é tempo para que se arrependes e voltamos às primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei de ti, do seu lugar, o castiçal, que é a igreja. Se não se arrependeres, brevemente Jesus voltará. E não adianta mais gritar por misericórdia, porque o tempo do Senhor é hoje, não amanhã. Existem muitas pessoas que pensam: quando eu melhorar diante de Jesus, eu vou aceitar a Ele e vou seguir. Mas Jesus diz para você nessa noite: sem mim nada podeis fazer. Amém. Jesus diz nessa noite: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então não queira melhorar diante do Senhor primeiro, para depois aceitar Jesus. Aceite Jesus da forma que você está, porque todo o poder para te curar, para te libertar, está sobre Ele. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. O poder da cura espiritual, o poder da cura sentimental, o poder da cura de todas as doenças está nas mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tempo para que nós nos arrependemos, meus irmãos. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Amém. A palavra de Deus fala que nos finais do tempo, nos finais dos tempos, as pessoas iriam endurecer os seus corações. E muitas vezes nós estamos contemplando isso, meus irmãos. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão dando crédito na palavra de Deus. As pessoas estão desejando viver a tua vida carnal do que ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite há tempo para que se pode se arrepender. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome. A Bíblia fala no Apocalipse 2, versículo 6: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer, darei de comer da árvore da vida, Glória a Deus. Aleluia. que está no meio do paraíso. Jesus diz para mim e para você essa noite: o que vencer, dar-te-ei de comer do fruto da árvore da vida. Amém. E nunca mais você irá sofrer, nunca mais você passará por angústia. Porque quando você come do fruto da vida, quando você come da palavra de Deus, você tem a vida, e a tristeza já não pode mais sobre a tua vida. Amém. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E a segunda carta da igreja de Esmirna diz assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto e diz: o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, eu sei das tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Jesus está falando para a igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Glória a Deus. O rico do Senhor não é quem tem a boa condição financeira da terra. O rico do Senhor é quem tem a palavra guardada em teu coração, quem tem a palavra, quem ouve a palavra, quem vive a palavra e quem anda diante da palavra. Esse se encontra rico do Senhor. Aleluia a Deus. Então, nesta noite, meus irmãos, que nós podemos procurar ser ricos de sabedoria do Senhor, ricos da palavra do Senhor, ricos de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
E a Bíblia também fala a igreja de Esmirna. E também sei das blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Jesus conhece também aqueles judeus que diziam ser judeus, mas não eram judeus, mas era da sinagoga de Satanás, era quem fazia a vontade de Satanás. Jesus conhece a minha vida, Jesus conhece a tua vida, e sabe muito bem quem nós estamos servindo, se é Jesus ou se é Satanás. Amém? Porque Ele pode sondar o nosso coração, Ele pode sondar todas as coisas, porque Ele foi que nos criou. Ele sabe de cada coisa da nossa vida, de cada coisa que se passa por dentro de nós. Ele sabe da nossa tristeza, Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe todas as coisas que passamos nessa terra. Oh Deus maravilhoso, Deus querido, Ele te conhece, igreja. Oh Deus maravilhoso. E Jesus fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulações de 10 dias. Jesus falava para a igreja de Esmirna: eis que Satanás preparava e lançaria alguns deles na prisão, para que sejais tentados, e tereis as tribulações de 10 dias. Mas uma coisa Deus falou com eles: ser fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. O diabo pode até tentar nos desviar, meus irmãos. O diabo pode até tentar toda a nossa vida. O diabo pode até tentar nos despercebermos. Mas uma coisa Deus fala para nós: ser fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Seja fiel, igreja, e Ele te dará a coroa da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então seja fiel, amém? Que Deus é fiel contigo. Glória a Deus. E a terceira carta da igreja de Pergamo. Assim diz o anjo, assim diz Jesus ao anjo da igreja. E ao anjo da igreja que está em Pergamo: escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Jesus conhecia aquela igreja, e onde elas habitavam se encontrava o trono de Satanás. Jesus conhece essa igreja, e onde nós habitamos também é o trono de Satanás. Essa terra não é nossa. A terra que Deus tem para mim e para você é no céu. Então essa terra não é nossa, a terra é de Satanás. Aleluia. Assim como Deus falou com a igreja de Pergamo, que eles se encontravam no trono de Satanás, mas uma coisa Deus viu neles, que eles retêm o nome de Jesus guardado. Eles retêm na minha fé. E ainda nos dias de Antipas era um bispo que defendia os cristãos. Então até nos tempos de Antipas, a fiel testemunha de Jesus, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas também foi morto aonde Satanás habita, aqui na terra. Mas existe uma terra preparada por Jesus, que Ele preparou para mim e para você. Quando Ele se encontrou naquela cruz, e todos aqueles homens diziam para Ele: desça da cruz, tu não é Deus, desça da cruz. Mas Ele olhou para aqueles povos em pensamento. Eu imagino Jesus olhando para Ele e dizendo: eu não vou descer,
porque se eu descer, a minha igreja também irá descer. Mas eu vou subir essa cruz, porque depois dessa cruz eu subirei para o céu e darei a vida para os meus filhos da terra. Aleluia! Oh Deus, aleluia! É por isso, igreja, que ele subiu daquela cruz. É por isso que ele sofreu todas as coisas aqui na terra, para te dar vida, Aleluia. para te dar vida. Aleluia! Para dar vida a todo pecador. Deus de mistério. Aleluia, Jesus. Mas tremendo, Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus. Aleluia. Mas aquela cruz também teve um ladrão que se arrependeu no último momento, e ao qual Deus falou com ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Deus deu o privilégio daquele ladrão estar no paraíso com ele. Aleluia, Jesus. E o outro ladrão só queria descer daquela cruz, só queria largar aquela cruz. Ele não queria pagar pelos seus erros. Mas Jesus não errou naquela cruz. Jesus foi perfeito. Jesus não pecou. Ele é santo. Aleluia. Mas porque ele foi santo, ele esteve naquela cruz. E o ladrão que falou com ele para arrancar ele daquela cruz, só queria descer daquela cruz, só queria sair daquele sofrimento. Assim como existem também pessoas que só procuram Jesus para sair do sofrimento. Assim também como existem pessoas que só querem Jesus para sair do sofrimento, para sair das tribulações. Verdade, meu Deus. Mas nesta noite Jesus está dizendo a você: Glória a Deus. é tempo de voltar ao primeiro amor. Amém, Jesus. É tempo de permanecer fiel em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Porque eu, Senhor, estarei com vós. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus querido, Deus santo. E no versículo 14, que nos fala a igreja de Pérgamo: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Jesus conheceu aquela igreja e disse que ali também existiam homens que seguiam a doutrina de Balaão e serviam de tropeço para Israel. Eles queriam que Israel comesse dos sacrifícios da idolatria. Eles queriam que Israel adorasse outros deuses. Eles queriam que Israel prostituísse. É assim que Satanás quer fazer com a nossa vida, meus irmãos. Ele sempre quer distanciar-nos de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus. E através desse Jesus que esteve naquela cruz, que morreu por mim e por você, Ele vai te dar a força nesta noite para você vencer, amém? Quem crê, exalte o nome dele nas palmas e receba nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Mesmo que pessoas tentam te fazer desviar de Deus, Jesus é fiel em tua vida para colocar os teus caminhos diante a Ele, amém? E no versículo 15 diz: assim tens também aos que seguem a minha doutrina, a que seguem a doutrina dos nicolaítas, que é a doutrina de Satanás, o que eu aborreço. Então os que seguem a doutrina de Satanás aborrecem a Deus também. Mas uma coisa Deus falou com eles no versículo 16, a igreja de Pérgamo: arrepende-te, arrepende-te, pois quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada que sai da minha boca. Jesus falou para a igreja de Pérgamo: em breve virei a ti, arrependa-se que em breve virei a ti. E contra aqueles que lutam para desfazer as minhas palavras, para desfazer o meu evangelho, eu lutarei com eles com a minha espada de dois filhos, que é a minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, dar-lhe-ei
eu do manã escondi, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus falou com a igreja de Pergamo que ele iria dar um novo nome para aqueles que fossem fiel com ele, que eles permanecessem na palavra. Ele daria um novo nome, e esse nome só ia conhecer quem tinha ele. Aleluia. E hoje também, meus irmãos, Jesus também quer te dar um novo nome. Ele quer apagar o teu passado. Ele quer apagar o seu pecado e te construir um novo homem, te construir uma nova mulher e te dar um novo nome. Aleluia. Glória a Deus. E diz ao anjo da quarta igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, e diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a sinagoga, ensina aos meus servos para que se prostituam e comam no sacrifício da idolatria. Então existia também naquela igreja pessoas que toleravam Jezabel. Jezabel era uma mulher que ensinava o povo a se prostituir, que ensinava o povo a viver da idolatria, a adorar outros deuses. Mas Jesus estava repreendendo ela, porque há tempo para que ela se arrependesse também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E diz o Senhor aqui: e darei tempo para que se arrependes da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que eu porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, eu ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Jesus falava para aqueles que seguiam Jezabel: há tempo para que eles se arrependessem, porque sobre eles viriam o leito da morte. E se eles não arrependessem, eles também seriam mortos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus colocaria eles numa cama. Jezabel e todos aqueles que também adulteravam e prostituíam e adoravam outros deuses. Amém? Glória a Deus. Jesus fala que ele feriria de morte também os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E ele também dará a cada um de nós segundo as nossas obras. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas nos falou também para aqueles outros fiéis da igreja de Tiatira, que diz aqui, glória a Deus, no versículo 24, que diz assim: mas eu vos digo a vós, aos que restastes, que estão em Tiatira, a todos quantos não tens esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jesus também tem os escolhidos. Jesus tinha aqueles que não obedeciam a palavra de Deus, mas Jesus também tinha aqueles que obedeciam. E sobre aqueles que obedeciam, eles estavam guardados em Jesus Cristo, amém? Assim como ele falou com aquela igreja, ele fala também conosco nessa noite. E há também os escolhidos,
que prevalecem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. E todos esses são escolhidos e separados de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. A Bíblia fala também, versículo 5: mas o que tendes retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebrados os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Amém? A Bíblia também fala, meus irmãos, Jesus falou que a igreja, a todos que obedeciam, ao que vencer e guardar até o fim as obras de Jesus, Ele daria poder sobre todas as nações. Mas santo, meu Deus. É esse poder que Ele dá para os cristãos aqui na terra. Ele dá poder para curar em nome de Jesus. Amém, glória a Ele dá Deus. poder para profetizar em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. E tudo aquilo que é profetizado, tudo aquilo que Jesus derrama poder, Ele faz e cumpre, amém? Assim como também cumpriu um dia na minha vida, quando eu estava lá na minha casa, Jesus enviou uma mulher lá, juntamente com o seu marido, que foi constatado pela medicina que estava com câncer na sua mama. E quando aquela mulher chegou na minha casa, meus irmãos, eu vi uma tristeza muito grande no meu coração. Eu vi uma tristeza muito grande no coração da família dela, que se encontrava ali. Mas Jesus tocou em meu coração e falei com eles ali, meus irmãos. Se nós orarmos, Jesus pode curar. Se nós orarmos, Jesus pode arrancar esse câncer. Então aquelas pessoas começaram a tomar posse daquela palavra que eu falei, para a honra e glória de Deus. Então reuniu eu e minha família, e a família daquela mulher ali. E está aqui a minha esposa Cássia, de testemunha sobre isso. Está também Jesus Cristo, de testemunha do que eu falo. E para a honra e glória de Deus, meus irmãos, aquela eu orei, nós oramos ali, meus irmãos, e Deus desceu com poder e deu a cura para aquela mulher. E também, meus irmãos, aleluia, aquela mulher, depois que nós oramos, aquela mulher começou a ficar mais feliz, porque sobre ela desceu o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Então aquela mulher tomou posse daquela oração e ela creu. E um milagre aconteceu na vida dela. Então ela foi lá para Sete Lagoas, onde ela morava, e fez mais um exame, constatado pela medicina que ela tinha um câncer. Mas quando ela chegou lá, pela honra e glória de Deus, o câncer não estava lá mais, porque Jesus curou. É esse Deus que nós servimos, aleluia. É esse Deus que nós servimos, aleluia. Ele curou, e através daquela mulher, ela se tornou um grande testemunho do nome de Jesus Cristo, amém? Sobre aquela cidade. Ela também se encontra aí no meu Instagram, que é VSS Victor, e ela se chama Rayane. Os irmãos podem procurar lá, Rayane Romualdo, e pode perguntar até ela. Pela honra e glória de Deus, Deus curou ela. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não foi à toa que Deus levou ela naquele lugar. Não foi à toa que Deus tocou em meu coração. E quando eu orei para ela, o milagre aconteceu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. E é isso aí, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então vamos permanecer na fé, vamos permanecer em santidade, porque em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue em paz e com santidade, a qual sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá a Deus. Então comece a se santificar diante de Deus, comece a obedecer a voz de Deus,
Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Comece a colocar a tua vida no altar hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus, e ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Jesus virá buscar a tua igreja. E ele diz que agora ele não virá mais com águas, ele virá com fogo. E depois disso Jesus não promete mais nada. Quem esteve com ele, permaneceu até o final, é vida. Agora quem permaneceu é lago de enxofre, de fogo, para a vida eterna, o resto da vida, meus irmãos. Então é tempo, o tempo de Deus é hoje. O tempo que Deus preparou para você é hoje, não é amanhã. Não procure melhorar a tua vida para depois aceitar Jesus. Procure aceitar Jesus, que Ele mudará a tua vida. Amém? Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. E a quinta carta da igreja de Sardo, e o anjo da igreja que está em Sardo escreve isto e diz: quem tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, isto diz: as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Jesus conhece a igreja de Sardo. Ele conhecia aquela igreja que dizia estar vivo, mas estava morto. Mas Jesus falou com eles: ser vigilante e confirma ao restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E assim como falou com Sardo, fala também com vocês, meus irmãos. Ele conhece as tuas obras. Sabe que muitos dizem estar vivos, mas se encontram morto na fé, morto em santidade, morto na palavra. Mas eis que tu estava morto. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para abrir a tua mente, abrir os teus olhos e te mostrar que você pode viver, se você aceitar Jesus nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda, arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Permaneça fiel com Jesus, igreja. Assim como Jesus falou com a igreja de Sardo, permaneça fiel, que ninguém sabe nem o dia nem a hora que ele virá. Amém? Ele pode vir a qualquer momento, mas Ele quer te encontrar vivo. Ele quer te encontrar firme na palavra. Ele quer te encontrar, aleluia, meu Deus, com a palavra em teu coração guardada. Aleluia, Jesus. Mas também tens, e ele diz no versículo 4: mas tens em Sardo algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. aleluia, meu Deus, Aleluia. glória a Deus. E a sexta e penúltima carta das igrejas diz: a sexta carta da igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja de Filadélfia escreve isto e diz: o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti porei uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e o adorem prostrados
aos teus pés e saiba que eu te amo. Então somente essa igreja Jesus encontrou corretamente na palavra, a igreja de Filadélfia. Jesus diz: eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta. Aleluia. Qual porta? Essa porta que Jesus coloca na tua vida nesta noite, que é a casa de Deus, que é a palavra de Deus. Essa porta ninguém pode fechar, e quando ele fechar ninguém pode abrir. Amém. Então desfrute dessa palavra hoje, guarde essa palavra hoje, procure viver cada dia diante dessa palavra, que Ele te dará da coroa da vida. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus fala à igreja de Filadélfia que Ele iria colocar todos aqueles que diziam ser judeus e não eram. Diz aquilo, aqueles que eram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e o adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. E Jesus faria que todos aqueles que disseram que seguia Jesus e não seguiam, Jesus ia colocar todos diante daquela igreja de Filadélfia, e sobre os pés da igreja de Filadélfia eles iam adorar o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim também todos aqueles que dizem que servem Jesus, mas não servem, Jesus colocará diante desse altar, e eles adorarão Jesus Cristo e saberão que Jesus nos ama. Jesus ama essa igreja. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Todos esses prostarão diante desse altar e verá que Deus é conosco. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a última carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto e diz: amém. Testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foram frio ou quente. Aleluia. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então a Bíblia fala que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, financeiramente, terreno. Mas a igreja de Laodiceia também não se encontrava nem quente nem frio. Era a igreja que se encontrava no muro, servia a Deus e servia o rei de Satanás. Mas Jesus estava prestes a dominar eles. Amém? Aleluia. Jesus conhece o meu coração e o teu. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus É Senhor. santo, meu Deus. Aleluia, Jesus. Ele sabe que pode ter gente aqui que é frio e morno. E Ele também sabe que existe gente aqui obediente. Aleluia. Ele sabe que existe gente aqui que não adora a Deus só pelos lábios, mas adora a Deus pelo coração. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele conhece os nossos corações. Amém. Ele conhece todas as coisas. Né? Glória. Ele sabe muito bem. E você também sabe muito bem como está a tua vida diante a Ele. Glória a Deus. E por isso Ele te chama nessa noite. Amém? Aleluia, Jesus. No versículo 17 diz assim: como dizes, rico sou. A igreja de Filadélfia diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez, e que hajas aos teus olhos como colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos aqueles que amam. Se por zeloso, arrependa-te. Aleluia. Aleluia. Jesus diz para mim e para você: aleluia. Glória a Deus.
faz para arrepender alguma coisa errada que está na nossa vida, Ele faz tudo isso porque Ele nos ama e quer nos ver diante a Ele. Ele quer nos ver, irmãos, santos como Ele é santo, porque no céu não entra de qualquer maneira. No céu só entra quem é santo. Mas nós não somos santos como Jesus é santo e perfeito. Nós somos os santos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque o único santo dos santos é Jesus. Amém? Glória a Deus. E a palavra que Deus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E hoje ele diz para mim e para você: eis que a tua porta bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Será que tem alguém que já ouviu a voz de Deus? Pode dar uma glória para ele aí? Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, se você ouviu a voz de Deus, não permaneça nas obras que você viveu daqui para trás, mas permaneça nas obras que Jesus te quer daqui para frente. Então, para você receber isso, meus irmãos, em sua vida, venha aqui na frente, como forma de arrependimento por tudo que você fez, como forma de agradecimento a Deus por essa palavra que Ele concedeu para você, para mim, para você nessa noite. Vem aqui na frente você que recebeu a palavra de Deus e hoje já não quer mais viver a vida que você vivia. Hoje você quer viver a vida que Deus quer que você viva. Vem aqui na frente e rende aos pés do Senhor. Não rende aos pés do irmão Vitor, porque o irmão Vitor não é digno de nada. Mas o Senhor está aqui para te receber como digno de toda a honra e toda a glória, e toda a aceitação. Ele está aqui para te aceitar. E se tiver alguma alma que quer render aos pés do Senhor nesta noite, levanta a sua mão e vem aqui na frente, Jesus. Amém, Jesus. Porque quer te dar vida. Não negue Ele, não, meus irmãos. Negue as obras que quer te afastar dele. Negue a voz que coloca em teu coração para você não ouvir. Batalhe com essa voz e venha aqui na frente. Amém. Porque Jesus quer te dar vida. Jesus quer consertar a tua vida. Porque Ele diz que sem Ele nada você podeis fazer. Amém. Mas se você vir aqui, você vai poder fazer da agora para frente. Porque Ele vai te dar a vida. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar tudo que você precisa Glória a Deus. para vencer e alcançar a salvação. Amém? Aleluia. Se tem algum irmão, levante sua mão e vem aqui na frente. Agora, se não tem, que Deus possa dar outra oportunidade, amém? Para vocês. Glória a Deus. Amém. Que exalta o nome de Deus.